Já imaginou se, como no sonho de Tiago, as eleições fossem uma questão de sorte? A gente não precisaria sequer saber o nome dos candidatos, já que a eleição seria uma mera obra do acaso. Você ficaria confortável? Acreditaria no eleito? Não. Não acreditaria. Felizmente, desde que o Brasil retomou a democracia, nossa legislação eleitoral nos dá boas condições para conhecer cada um dos candidatos. Além disso, os meios de comunicação veiculam as mais variadas informações sobre o tema. E na época das eleições, são muitas as instituições que promovem debates e fóruns em torno do assunto. Tudo isso ajuda a garantir nosso direito à livre escolha. Se não houver uma atitude realmente cidadã em relação ao voto, estaremos deixando a sorte decidir nosso futuro. Além disso, toda vez que você vai às urnas sem convicção e desinformado, você está abrindo mão do seu direito de escolher. E mais, o voto impensado faz com que sejam eleitos políticos descomprometidos com interesses coletivos. Do ponto de vista do sistema eleitoral, nós temos um sistema que, seja no majoritário, seja no proporcional, ele de certa forma esconde do eleitor aquilo que vai acontecer no dia seguinte, quando as pessoas estiverem eleitas. Ou seja, acontece muito de a pessoa votar em alguém, votar em algum partido, esperando um determinado comportamento, e esse comportamento no dia seguinte, no exercício dos mandatos, não acontece. É bom lembrar, o voto afeta diretamente não apenas um grupo, mas a todos os membros de uma comunidade, seja essa um município, um estado, uma nação e até mesmo a comunidade internacional. Assim, o exercício consciente do voto pode assegurar o bem-estar e a garantia dos direitos a todos. Por isso, também é nossa responsabilidade mostrar a todos que pretendem nos representar qual é a postura ética que se deseja de um candidato, pois só assim estaremos em condições de exigir deles a conduta adequada. Tem que prometer e fazer, né? Verdade. Honestidade em primeiro lugar, né? Tão importantes quanto o fato de um candidato ser honesto, ético e comprometido são as propostas que ele e o partido defendem. É a partir delas que vamos nos orientar para tomar a decisão do voto. Se o candidato não apresentar propostas claras, com metas definidas e baseadas em diagnósticos pautados na realidade e nas necessidades do povo, ele nem deve ser considerado. Mas se for um candidato que apresenta propostas e metas, é bom saber, por exemplo, o que ele pensa sobre a reforma do sistema político, que reflexões ele faz sobre as políticas de direitos humanos, sobre a dívida pública, a reforma agrária, a mobilidade urbana, o investimento em energias renováveis, a democratização dos meios de comunicação. Mas preste atenção, veja se o que ele propõe está de acordo com o cargo a que ele concorre. Se ele tem propostas, precisamos saber se elas são coerentes, possíveis de ser executadas. Quer ver um exemplo? Não é função de um deputado estadual alterar o valor do salário mínimo no Brasil. Então, se um candidato a deputado estadual fizer essa proposta, ou ele não conhece as atribuições do cargo, ou ele está tentando enganar o eleitor. Depois de avaliar se o candidato tem propostas coerentes, aí sim podemos considerá-las e ver se atendem nossas expectativas. Assim, se um candidato não se posicionou sobre determinado assunto que você acha importante, já sabe, né? Procure um que tenha uma opinião clara sobre o tema. Agora, quando o posicionamento do candidato não te agradar, faça o mesmo. Continue pesquisando e faça a melhor escolha. Numa eleição, há muitas ideias contraditórias e outras tantas complementares. Essa diversidade proposta cria um panorama muitas vezes complicado para se fazer uma escolha, mas há pontos que não podem ser negligenciados por nenhum candidato ou por nós eleitores. A ética é um deles. O que está em jogo? Direitos que estão em jogo, liberdade, direitos de propriedade, direitos sociais, direitos a trabalho, direito a emprego, direito a uma vida digna, enfim. Que caminhos se tem para chegar em cada um desses pontos? Quando o eleitor começa a perceber isso de uma forma mais palpável, ele tende a fazer escolhas mais informadas. Mesmo que o projeto do candidato pareça pertinente, concreto e interessante, se ele não evidenciar seu compromisso com a ética, de nada vai valer sua lista de promessas.
Por isso, a proposta é apenas um dos critérios que se deve levar em consideração ao escolher o candidato. Além desse, há outros critérios de escolha. Procure saber se ele já esteve envolvido em escândalos ou crimes. Lembre-se que há delitos que não são tão visíveis como os assaltos, o tráfico, os homicídios. Fazer mau uso do dinheiro público e a corrupção também são crimes. É bom saber ainda se o candidato já exerceu cargo público. Se já, descubra qual foi sua conduta e se as pessoas ficaram satisfeitas com o mandato dele. Outra coisa importante é saber de onde vem o dinheiro que financia a campanha do candidato, principalmente aquele doado por empresas. Ele precisa ser claramente identificado. Ao saber a origem desses valores, o eleitor consegue entender com mais clareza com quem esse candidato está comprometido. E não é só isso. Uma campanha em que a movimentação do dinheiro não é abertamente declarada, em que o eleitor tem dificuldade em saber de onde ele vem, sugere a existência de práticas corruptas. Esses são só alguns dos critérios que vão ajudá-lo na hora de votar. O importante é que você conheça bem cada um dos candidatos. Procure esmiuçar a vida e a proposta de cada um deles. Vale procurar na internet, assistir aos debates, aos telejornais, ler as notícias, conversando com o maior número possível de pessoas até o dia da eleição. Mas apesar de todo o nosso esforço, não há garantia de que o candidato no qual votamos, caso eleito, cumpra o mandato exatamente como imaginamos. Por isso mesmo, nosso dever de cidadãos continua depois das urnas. É muito importante monitorar as atividades dos eleitos para saber se eles estão cumprindo com as propostas feitas durante a campanha e assegurar-se de que, enquanto mandatários de cargo público, eles tenham atitudes condizentes com a conduta ética deles esperada. Temos o direito de saber o que os políticos eleitos estão fazendo. Para isso, pode-se criar grupos de acompanhamento dos poderes executivo e legislativo e, por meio deles, exercer o controle social sobre a ação política dos eleitos. O acompanhamento das ações dos governantes possibilita denunciar casos de corrupção e de graves desvios de conduta. Possibilita também o fortalecimento das lutas por direitos, fazendo com que os mandatos se tornem mais participativos e coletivos. Você percebeu uma coisa? O exercício do voto é um processo complexo, no qual o cidadão deve se engajar, interessado em compreender a realidade a partir do seu cotidiano, examinar as propostas apresentadas pelos candidatos e atuar de modo a transformá-la. Por meio do voto e pelo que ele representa para a democracia brasileira, podemos mudá-la, torná-la mais participativa. Portanto, movimente-se, informe-se, seja cidadão. Vote!